Você conhece esse personagem? O nome dele é Huggy Wuggy, e por mais que ele seja fofinho, ele na verdade é um antagonista de um jogo de terror. Você já deve ter visto ele em vários lugares como brinquedos, vídeos no YouTube. Mas você sabe quem que ele é? Você sabe qual é a história por trás desse personagem? A história dele é muito mais complexa do que você imagina. Então vem com a gente e bora conhecer o Huggy Wuggy. Fala nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rock. E eu sou Rinha Rock. E o Huggy Wuggy, ele é um dos personagens mais populares, se não o mais popular de toda a franquia de Poppy Playtime. Ele ganhou um espaço muito grande após o seu primeiro capítulo ser lançado no mundo, conhecido como Abraços Apertados, um jogo novo de terror com o tema Mascot Horrors. E a sua história ela é bem interessante. O Huggy Wuggy ele é um brinquedo produzido pela Playtime Company, a maior fábrica de brinquedos fictícia do mundo de Poppy Playtime. Ela foi fundada por um homem chamado Elliot Ludwig em 1930, e apesar de uma infeliz perda familiar, Ludwig continuou a expandir a Playtime Company. Essa fábrica e seus brinquedos alcançaram o status de nome na década de 50, até que ocorreu um incidente em 8 de agosto de 1995, quando todos dentro da empresa desapareceram. E todos esses desaparecimentos não foram à toa. Afinal, a Playtime Co. era uma fachada para algo pior que o Ludwig fazia dentro da fábrica. Nos confins da empresa existem laboratórios onde cientistas realizavam experimentos com as pessoas, transformando todos eles em brinquedos. Não se sabe quando essa iniciativa começou, mas por conta disso, muitas pessoas se tornaram brinquedos vivos. Eles respiram, eles sentem fome, eles se enxergam e o que eles mais sentem também é dor. Na década de 90, os experimentos começaram a serem feitos em brinquedos bem maiores, conhecidos como Iniciativa Corpos Grandes. Dentro da Playtime também existia um orfanato e áreas onde essas pessoas faziam testes para ver se estavam aptas a se tornarem um experimento. Como a gente tem a Playcare, que é o lugar onde a maior parte das vítimas que viraram experimentos ficavam, um orfanato. E também tinha a Game Station, que era exatamente um lugar onde eles testavam se a pessoa tinha reflexo bom, se tinha memória boa, velocidade e vários outros aspectos aí que eles queriam testar. O Huggy Wuggy foi um brinquedo criado em 1984 e ele rapidamente se tornou um grande sucesso e um dos muitos brinquedos exclusivos da Playtime Co., se tornando também a mais nova cara da empresa, substituindo o lugar da boneca Pop. Em 1990, quando o projeto Corpos Grandes se iniciou, a Playtime acabou realizando vários experimentos antiéticos e altamente ilegais com os órfãos que viviam dentro do orfanato, sendo um exemplo o próprio Huggy Wuggy, conhecido como o Experimento 1170. Seu objetivo era funcionar como parte de segurança da fábrica enquanto passava o dia posando como uma estátua no saguão principal. E é exatamente a forma que a gente encontrou no início do primeiro jogo. 2 anos depois que ele se tornou um experimento, o Huggy Wuggy ele encontrou uma brecha dentro da Playtime Company e ele acaba fugindo então da fábrica. Já que ele ficava na entrada, né, ele tinha acesso a praticamente saído do lugar e ele foi meteu o pé. Huggy, como era uma criança, sentia muita saudade de sua casa e de sua família, afinal era um garoto desaparecido. Então, quando ele fugiu, seu grande desejo era retornar ao seu lar, e ele consegue. Nessa fuga, ele assassinou muitos cientistas que tentavam capturar ele de volta e trazer ele para a Playtime Company. Quando ele chega na sua casa, ele finalmente é capturado novamente. Ele recebe vários tiros de dardo tranquilizantes e então trazem ele de volta. E como já falamos nesse vídeo, 3 anos depois aconteceu alguma coisa que todas as pessoas da fábrica desapareceram. E aí a fábrica ela é fechada para toda a eternidade. E aí é quando começa o jogo, quando a gente entra na empresa. 10 anos depois do fechamento total da Playtime Company, a gente volta para a empresa. E aí é onde começa a gameplay. Nós, o jogador conhecido como literalmente o The Player, voltamos para a fábrica sem conhecer absolutamente nada do nosso personagem, somente que éramos um ex-funcionário da fábrica. Existem vários indícios que a gente trabalhava lá e por conta de uma carta que nós recebemos, a gente volta para a empresa. E ela está totalmente vazia e parada, abandonada. A fábrica tá cheia de cacos de vidro, brinquedos destruídos por aqui e por ali, então decidimos entrar para ver como está o local. E encontramos Huggy Wuggy. Exatamente, na entrada como ele foi mandado, cara, que doideira. Após explorarmos um pouco aquele saguão principal, podemos perceber que Huggy Wuggy desaparece do local. Ficamos assustados, pois ele nos entrega uma chave e aí some. Então, o que será que tá acontecendo? Será que o Huggy Wuggy ele tá querendo matar a gente desde o início? Mas ele ajudou? Tipo, não faz muito sentido isso daí. Mas durante todo o capítulo 1, a gente explora aquela entrada, ou pelo menos o que seria a Playtime Company lá em cima. E aí chega num ponto onde a gente consegue ligar uma máquina que monta brinquedos. E aí o Huggy Wuggy aparece e começa a caçar a gente pelos dutos da Playtime.
Quando conseguimos fugir, encontramos um local seguro, e quando puxamos uma grande caixa, jogamos ela em cima de Huggy Wuggy, derrubando ele para os confins da Playtime Co. Dando a entender que ele morreu. Pô, olha o tamanho da queda, a gente não consegue nem ver o que tem lá embaixo. Se o Huggy Wuggy ele sobreviveu a essa queda, ninguém sabia. No capítulo 2 nós não encontramos Huggy Wuggy, mas encontramos algumas pistas indicando que o personagem sobreviveu à enorme queda. No capítulo 3, Huggy Wuggy também não aparece, mas nós podemos encontrar ele em uma versão de pesadelo, ou seja, uma coisa que nosso personagem criou na nossa mente. Eu fiquei sabendo, Thiago, que contaram que na verdade o Huggy Wuggy é o personagem que mais temos medo dentro da fábrica. De todos que a gente já viu, Catnap, Momo no talvez seja verdade, né? Já que ele foi o primeiro que a gente encontrou, faz sentido a gente ter muito medo do primeiro e depois a gente vai perdendo medo, né? No capítulo 4, nós jogamos o capítulo inteiro e não encontramos ele até o final. Quando nós finalmente caímos nos laboratórios da Playtime Company, nós encontramos uma fita numa sala após um corredor gigante de uma plantação de papoulas. Floresta que também tinha alguma essência que poderiam transformar as pessoas em brinquedos. Quando assistimos a fita de Leaf Pierre, ele disse que um alarme ia começar a disparar e soltou, realmente, ele não estava mentindo. E aí lá no fundo dos corredores podemos ver uma porta abrindo e uma silhueta semelhante a de Kissimissy se aproximando. E aí aparece Huggy Wuggy nos atacando ou tentando nos salvar, deixando esse grande mistério no ar. Esse negócio do Huggy Wuggy salvar a gente vamos deixar para um futuro vídeo aqui no canal. Então, nerds, esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se curtiu mesmo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação do canal Nerd Brothers. Afinal, tudo sobre Pop Playtime estamos trazendo aqui pra vocês, inclusive o filme que também está confirmado dessa franquia. Cara, eu tô muito ansioso pro filme de Pop Playtime, mano, ver toda aquela história de uma perspectiva cinematográfica vai ser muito irado. Se você também tá animado, comenta nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!